Como as palavras de uma canção, eu ouço você chamar. Como um ladrão na minha cabeça, você criminoso. Você roubou meus pensamentos antes que eu o sonhasse. E você matou minha rainha com apenas um acorde. Esta despedida não é surpresa. Esta despedida não vai me fazer chorar. Sim, eu continuo dançando até morrer. Dançando até morrer. Dançando até morrer. Sim, eu continuo dançando até morrer. Dançando até morrer. Porque quando você matou o interior, foi quando eu ganhei vida. Sim, a música vai me trazer de volta da morte. Dançando até eu morrer. Dançando até eu morrer. Você criou uma criatura da noite. Agora estou assombrando cada um dos seus pensamentos. Seus... Bem-vindos ao canal Gêmeos da Marca do Lobo. Hoje nós vamos falar de mais uma música da Lady Gaga sombria e satânica que evoca a morte e a destruição. A morte sempre foi um tema poderoso e evocativo na arte, refletindo a experiência universal da humanidade com a mortalidade, o luto e o desconhecido. Ao longo de culturas e séculos, artistas a utilizaram como tema para explorar temas como a vida após a morte, as crenças espirituais e a natureza fugaz da existência. Da sonoridade da arte funerária antiga, as imagens macabras da Europa medieval e as reflexões existenciais dos tempos modernos, a arte da morte continua sendo uma das formas mais potentes da expressão criativa. Morte na arte antiga, ritual e eternidade. Em civilizações antigas, a arte servia como um propósito ritualístico frequentemente ligado às crenças sobre a vida após a morte e a continuação da alma. No Antigo Egito, por exemplo, a arte era vista como uma transição para a vida após a morte, e a elaborada arte funerária refletia essa crença. Pinturas, esculturas e sarcófagos em túmulos eram adornados com cenas que retratavam a jornada do falecido para a vida após a morte, acompanhado por deuses e símbolos de proteção. A famosa máscara funerária de Tutankhamon é uma das representações mais icônicas da crença egípcia na vida após a morte, com seu rosto dourado projetado para garantir a passagem segura do rei para outro mundo. A arte medieval, a dança da morte e o Memento Mori. Na Europa medieval, a morte tornou-se um tema central na arte, particularmente após a peste negra e as frequentes fomes e guerras que assolaram o continente. A dança da morte, ou Danse Macabre, surgiu como um motivo artístico proeminente, retratando esqueletos dançando com pessoas de todas as esferas da vida, de reis a camponeses. Essas imagens serviam como lembrete da inevitabilidade da morte, independentemente do status ou riqueza de alguém. Uma das representações mais famosas desse tema é Xilogravura, a dança da morte de Hans Holbein, um jovem que retrata a morte personificada, levando vários indivíduos à sua morte de uma forma macabra e muitas vezes sombriamente humorística. Outro tema central na arte medieval era o Memento Mori, latim para lembre-se de que você deve morrer. Essas obras, que frequentemente apresentavam caveiras, ampulhetas ou corpos em decomposição, tinham como objetivo lembrar os espectadores da transitoriedade da vida e da importância da preparação espiritual para a vida após a morte. Pinturas como Os Embaixadores, 1533, de Hans Holbein, incluem uma caveira escondida, um lembrete severo da mortalidade em meio a símbolos de conhecimento e de conquistas mundanas. Renascimento e Barroco, o poder da Vanitas. Durante os períodos renascentista e barroco, os artistas começaram a se envolver com a morte de maneiras mais simbólicas e filosóficas. O gênero Vanitas, popular na pintura holandesa e flamenga, retratava arranjos de natureza morta com objetos que simbolizavam a natureza fugaz da vida, como caveiras, flores murchas, velas apagadas e ampulhetas. Essas pinturas lembravam aos espectadores que a natureza, a riqueza e o prazer eram temporários e que a morte eventualmente chegaria para todos. Artistas barrocos como Caravaggio também trouxeram intensidade dramática ao tema
da morte, utilizando o contraste entre claro e escuro para intensificar o impacto emocional de suas obras. O Davi com a cabeça de Golias, 1610, de Caravaggio, é um exemplo impressionante de como a morte, a violência e a mortalidade eram retratadas com um realismo cru, quase teatral. Sua representação de decapitação não apenas enfatiza sua fisicalidade, mas também explora temas de vitória, perda e justiça. Romantismo e simbolismo. A morte como sublime e mística. No século XIX, o movimento romântico começou a retratar a morte não apenas como um fim físico, mas como uma força sublime e misteriosa. Artistas como Caspar David e Friedrich exploraram a morte no contexto da natureza, com obras como A Abadia no Bosque de Carvalho, 1909 a 1910, retratando paisagens assombrosas e desoladas, onde ruínas e árvores nuas simbolizam a decadência e a impermanência da vida. Em tais obras, ela é mostrada não como uma força brutal, mas como parte do ciclo natural da existência. Artistas simbolistas, incluindo Gustave Morel ou Odilon Redon, abordavam a morte por meio da alegoria e do sobrenatural. Seus trabalhos frequentemente exploravam a transição entre a vida e a morte, retratando-a como uma experiência mística e onírica. Orfeu, 1865, de Montreal, por exemplo, retrata um músico mítico segurando sua própria cabeça decepada, simbolizando tanto a morte quanto a transcendência artística. Essa abordagem abstrata e simbólica da morte contrasta fortemente com as representações literais de períodos anteriores. Ao longo da história, a arte da morte permitiu à humanidade processar e confrontar os mistérios da mortalidade, seja como reflexão solene sobre a vida após a morte, uma lembrança da natureza fugaz da vida, ou uma lembrança crua da violência e do sofrimento. A morte na arte continua a ser uma fonte profunda de exploração criativa. Ela fala da condição humana universal, preenchendo a lacuna entre o físico e o espiritual, o real e o desconhecido. Antes, Lady Gaga já tinha lançado um clipe com uma dança bizarra e com simbolismos que beira a mostrar o selo de Lúcifer. Nessa nova música chamada The Dead Dance, ou A Dança da Morte, vemos agora uma obra dirigida por Tim Burton, um grande diretor de terror que sabemos que é brilhante naquilo que faz. Não devemos negar isso. Porém, essa música começa com a Lady Gaga tendo espasmos sombrios, despertando de um mundo dos mortos com bonecas e crianças mortas. O terror sempre trouxe o uso de bonecos e de bonecas para contar histórias interessantes e outras nem tanto. O boneco Chuck é um terror trash, comédia com facadas sanguinolentas, piadas com assassinatos. A boneca Annabelle também teve seus filmes, uns bons, outros ruins. E para alimentar a lenda, aconteceu um fato onde um investigador paranormal chamado Dan Rivera, que transportava a boneca Annabelle numa turnê dos Estados Unidos, morreu subitamente em julho de 2025, aos 54 anos. Sabemos como Hollywood trabalha e como o satanismo está enraizado desde policiais, deputados, governos e em todos os lugares. Então sim, podem ter matado esse homem para alimentar a lenda e dizer que foi a boneca, alimentar o público e talvez daqui a alguns anos anunciar mais um filme da Annabelle. Ou seja, a morte está estampada nesses filmes e nesses acontecimentos reais. E agora Lady Gaga vem com a evocação da morte mais uma vez. A dualidade maçônica com as cores preto e branco no clipe mostra que o bem e o mal podem andar de mãos dadas. Na letra da música, Lady Gaga diz que um ser vem como um ladrão e diz que esse ser é um criminoso. Podemos pensar que ela está se referindo a Cristo, que diz que virá como um ladrão na sua segunda vinda. Mas nessa música tudo é contra Cristo. Se ela se refere a Cristo, então ela o cita como um criminoso, que é uma blasfêmia. Na outra estrofe da música, ela cita a despedida, que não é surpresa. A morte chega para todos, mas aqui ela fala que não é uma surpresa. A morte é a única verdade da vida, mas está longe de ser uma surpresa, porque é uma dor imensa. Ela fala que esta despedida não faz ela chorar. Na morte sabemos que a tristeza é inevitável, então aqui ela fala que para aceitarmos a morte e também a nossa morte, dançar até morrer. Quantos jovens saem para as festas, bebem e usam drogas nas baladas e dançam até morrer. No final estão jogados no chão, sujos de fezes, vômitos, porque sofreram overdose. Aqui na música ela transmite o sentimento que não tem nenhum problema morrer dançando, morrer festejando, bebendo, transando com quem quiser. Na outra estrofe ela diz: porque foi quando você me matou por dentro que eu ganhei vida. Aqui, na minha opinião, matar-se por dentro não significa morrer em
Cristo, ser uma nova mulher ou ser um novo homem. Aqui morrer por dentro significa matar-se, suicidar-se, viver a vida sem regras e morrer dançando nas festas com os amigos e com as amigas. E só a música vai trazê-la de volta do mundo dos mortos. No outro trecho ela diz que criou uma criatura da noite. Uma criatura da noite é uma criatura das trevas. E Jesus diz que o mundo amou mais as trevas do que a luz. Tudo que evoca as trevas traz energias ruins. Adolescentes que consomem esse produto ficam em êxtase, usam drogas, fazem orgias e suas almas se corrompem. Terminam parecendo zumbis, presos em festas, totalmente debilitados. Tudo que glorifica a morte é maligno, pois o diabo veio para roubar, matar e destruir. E hoje o pop virou um centro de adoração a Lúcifer, onde trazem os jovens para longe de Deus e perto de Satanás. Ondas sonoras que trazem depressão, morte e suicídio para a maioria que consome isso.